Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Perlegem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever e ao final curtir o vídeo se vocês gostarem e compartilhar nas redes sociais. O tema de hoje é basicamente o início de uma série de vídeos que nós faremos, na sequência, e que nós vamos tratar sobre os princípios do direito penal. Por sua vez, para iniciar, nós não podemos deixar de falar do princípio da legalidade penal, que é o tema e o princípio que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Então pode soltar a vinheta aí, Giovanni. Então, Leandro, o que é, afinal de contas, o princípio da legalidade no direito penal? Antes de mais nada, ressalta-se que o princípio da legalidade do direito penal está previsto na Constituição Federal de 88, no inciso 39 do artigo 5º, que tem a seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse inciso da Constituição, ele foi basicamente transcrito no artigo 1º do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. Aqui nós temos a anterioridade da lei penal, que é interligada ao princípio da legalidade no direito penal. E o que isso significa? Significa que todos os crimes, eles devem ter uma lei anterior que o defina, que defina aquele ato, aquela conduta como crime. E não haverá nenhuma pena sem a prévia cominação legal. Ou seja, não existe pena se não tiver o crime. E não existe o crime se ele não estiver previsto em uma lei anterior ou definindo. Isso significa que, vamos supor que mentir está sendo é o objeto de uma lei que está tramitando ali tramitando para ser aprovada como crime. Mentira seria crime. Mentir, por exemplo, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, por exemplo, digamos assim. Ela foi promulgada e tem no seu prazo de vacatio legis, ou seja, aquele prazo que a lei foi publicada, mas ela ainda não está valendo. Ele finda no dia 20 de maio de 2020. No dia 20 de maio de 2020, no dia 21 no caso, no dia 21 de maio de 2020, começou a ter vigor a lei que definiu a mentira como crime. Todo mundo que mentiu até o dia 20 de maio de 2020 não vai estar sujeito a um processo penal sobre a conduta de mentir. Porque antes da vigência da lei, não existia uma lei definindo a mentira como crime. Então, todo mundo que mentir depois do dia 21 de maio de 2020, por exemplo, aí sim vai ser submetido a um processo penal. Então, Leandro, como é que funciona a vigência e a aplicação da lei penal no tempo? Muito simples, muito simples. Vamos utilizar de exemplo o antigo crime de adultério. Para quem não sabe, o adultério, a conduta do adultério, já foi expressa no Código Penal como um crime. Contudo, veio uma lei e revogou esse artigo, ou seja, o adultério não mais era considerado como crime. Como é que fica as pessoas que respondiam pelo crime de adultério, ainda estavam respondendo o processo, eram investigados pelo crime de adultério, e as pessoas que já haviam sido condenadas pelo crime de adultério e estavam cumprindo a pena, estavam presos pelo crime de adultério? De forma bem sucinta, quem estava preso, condenado pelo crime de adultério, vai ser solto, porque uma lei posterior veio a excluir aquela conduta do rol das condutas
tipificadas como crime. Então aquela pessoa vai ser solta. E quem estaria sendo investigado pelo crime de adultério vai ter o processo extinto porque aquela conduta não é mais crime. Embora a prática dessa conduta tenha se dado quando a lei ainda previa o adultério quando era crime, a lei posterior que venha a beneficiar o réu, ela é aplicável. Ela só não será aplicável se ela for prejudicial ao réu. Então, vamos citar um outro exemplo. Tem a mentira, como eu já mencionei num exemplo ali antes. Vamos supor que a mentira já é crime e vem uma lei que prevê uma circunstância, uma causa de aumento de pena. Mentir para 2 pessoas aumenta-se a pena de 1/3 a 2/6, por exemplo. Essa lei tem vigência no dia 20, começa a sua vigência no dia 20 de maio de 2020. A pessoa praticou a conduta no dia 19 de maio de 2020, anterior à vigência dessa causa de aumento. Ela vai responder, o processo dela vai ainda estar tramitando, já com a vigência dessa lei, mas ela vai se enquadrar a essa causa de aumento? Não, ela não vai se enquadrar a essa causa de aumento, porque no momento do fato a lei ainda não vigorava, e a lei posterior só pode beneficiar o réu. Nesse caso ela prejudica, então não se aplica. Agora, se essa lei trouxesse uma causa de diminuição da pena, aí se aplicaria nesse fato concreto. Como é a favor do réu, ela se aplica. Então, basicamente, é assim que se dá o princípio da legalidade no processo, no direito penal e no processo penal. Valeu, pessoal, por hoje é isso aí. Muito obrigado.